Bom dia a todos, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar das técnicas de isolamento de analitos voláteis através de manipulação do headspace de amostra, tanto as modalidades estáticas quanto as dinâmicas. Vamos dar uma breve introdução a essas técnicas para encerrar a discussão sobre analitos orgânicos, analitos moleculares do curso. Bom, os métodos de extração e pré-concentração baseados em manipulação do headspace, como o próprio nome indica, são principalmente aplicáveis, para analitos voláteis, para analitos que tenham pressão de vapor alta ou suficiente para que, em equilíbrio com a amostra, na fase vapor, haja uma concentração apreciável. Essencialmente, são dois grandes grupos de técnicas. Tem um grande número de técnicas onde se faz a manipulação do headspace, tanto isoladamente quanto combinadas a outras técnicas de extração e pré-concentração, como microextração em fase sólida e extração em fase sólida. Essencialmente, a gente tem dois grupos, tem duas abordagens diferentes. A mais simples são as técnicas chamadas estáticas, as técnicas de headspace estático. Você simplesmente coleta a sua amostra, líquida, sólida, aquosa, lacra uma pequena porção num frasco hermético que você possa ter acesso por um septo, por outro artifício qualquer, à fase vapor, deixando um espaço vazio, um headspace, uma zona do frasco para haver formação do vapor. Depois de um certo tempo, após termostatização, depois de um certo tempo atingido o equilíbrio, você coleta uma fração desse headspace e procede à sua análise, seja por cromatografia gasosa, líquida, etc. No caso, técnicas de headspace são mais adequadas para técnicas analíticas, ferramentas analíticas que trabalhem diretamente com os analitos na fase vapor. A técnica por excelência que se enquadra aí é a cromatografia gasosa, mas também podem ser usadas e são usadas como as técnicas de extração e pré-concentração, por exemplo, para espectrometria de emissão atômica ou de absorção atômica. Como que a gente analisaria metais assim? São em solução aquosa, não são voláteis, são formas iônicas. Você pode derivatizá-lo, você pode adicionar à sua amostra um agente derivatizante, um ligante, um quelante que forme complexos com os metais neutros, complexos sem carga, que podem ser voláteis, podem ser separados por volatilização. Então é possível também, desde que você converta os íons metálicos em espécies moleculares voláteis, você pode analisá-los também, aí você pode usar técnicas de absorção e de emissão atômica. E também, tanto em caso quanto em outro, você pode usar técnicas de espectrometria de massas. Diversas modalidades de espectrometria de massas são compatíveis perfeitamente com as técnicas de headspace estáticas e dinâmicas. Bom, as técnicas dinâmicas são um pouco mais úteis, elas são mais poderosas sobre muitos aspectos, como a gente vai ver mais na frente. Você não espera estar em equilíbrio, você não tem um equilíbrio. Você usa um fluxo de um gás inerte percolando a amostra para arrastar os analitos continuamente, e esse gás inerte ele é passado, ele é colocado em contato, esse fluxo, com um dispositivo apropriado de coleta, um cartuchinho de SPE, um trap criogênico, e você vai coletando os analitos. Essa técnica aqui, essa modalidade, essa estática, são técnicas de equilíbrio não exaustiva. As modalidades dinâmicas são técnicas geralmente exaustivas. Você não depende do equilíbrio. O equilíbrio vai influenciar na cinética, quanto maior a pressão de vapor do analito, mais rápido você consegue tirar da amostra, mas o fluxo de gás inerte apenas arrasta o analito da amostra para um dispositivo de coleta, um cartucho de SPE, uma fibra de SPME ou um trap, uma armadilha criogênica. No caso das técnicas estáticas, você tem equilíbrio líquido ou sólido, vapor, e você depende da posição desse equilíbrio para ter maior ou menor sensibilidade e seletividade. As diversas modalidades de técnicas de headspace estático ou de SHS, Static Headspace Sampling, na verdade não tem muita variação entre elas. Todas elas mais ou menos seguem o mesmo esquema geral. De forma geral, é um procedimento, um tipo de técnica muito simples, não tem muita
não tem muita dificuldade. É uma das coisas mais diretas, mais fáceis de fazer para isolar um analito de uma amostra. Tem um monte de problemas, tem um monte de limitações, mas tem uma simplicidade enorme e por isso é muito usada ainda hoje. Essencialmente, como que você trabalha? Você acondiciona uma alíquota conhecida lá da sua amostra em um frasco lacrado, de preferência por septo. São muito usados aqueles frascos lacrados por septos flexíveis de borracha de silicone, ou às vezes até de borracha mesmo, de borracha natural, com lacre de alumínio, similar àqueles que são usados em medicamento, né, para dispensar medicamentos. Deixa-se um volume de headspace, um volume de fase vapor livre no frasco, e logo em seguida se termostatiza esse frasco com uma temperatura T bem definida, que faz parte da otimização do método de determinar essa temperatura. Em via de regra, processo de volatilização é um processo endotérmico, então aumentando a temperatura, você aumenta a concentração do analito na fase vapor, você vai melhorar a sensibilidade e seletividade. Após um tempo suficiente para atingir o equilíbrio entre as fases, uma determinada concentração do analito que estava na amostra, do analito volátil, vai se encontrar no headspace, sempre vai sobrar uma concentração residual. Então você pode coletar uma alíquota desse headspace, como você faz isso com uma microseringa para gases ou um outro dispositivo adequado. Não é qualquer microseringa, não é qualquer seringa que você pode usar para isso. Você tem que usar uma seringa específica chamada gas tight, própria para coletar amostras gasosas, e pode injetar e analisar diretamente no cromatógrafo a gás ou em outro dispositivo compatível com o processamento de amostras gasosas, amostras na fase vapor. Um detalhe, muitas vezes é interessante, para não perturbar esse equilíbrio, você, antes de fazer o isolamento, você vai coletar, por exemplo, 100 microlitros do headspace. Com a mesma microseringa que você vai coletar a amostra, você injeta 100 microlitros de ar aqui dentro, ou do gás que esteja preenchendo esse espaço, nitrogênio, hélio, às vezes é feito com gás inerte. Há um pequeno aumento da pressão total do sistema, que é restabelecida quando você tira a amostra. A forma mais correta de fazer uma análise por headspace é essa. Você pressuriza ligeiramente o frasco para quando você coletar a amostra, o frasco voltar à pressão ambiente, à pressão de operação. É uma técnica muito simples, a mais simples das técnicas de volatilização e, no quadro geral, uma das mais simples de todas as técnicas de preparo de amostra. É completamente manual? Na verdade, não. Na verdade, hoje, há mostradores automáticos para cromatografia gasosa, robôs de preparo de amostra, que podem ser ocupados a cromatógrafos a gás, espectrômetros de massa, espectrômetros de absorção e emissão atômica, eles já podem ser programados para fazer análise de headspace estático. Você simplesmente coloca lá nos carrosséis de amostra, naquelas bandejas para os frascos de amostra, o frasquinho previamente preenchido com a amostra e com headspace disponível, deixa um tempo lá termostatizado, esses robôs termostatizam e depois programam para fazer a injeção. Então ele é automatizado, essa técnica. Muitas vezes a gente faz ela manualmente. A grande limitação dessas técnicas de headspace estático é a sensibilidade altamente dependente da temperatura de operação. Como você depende da posição do equilíbrio de volatilização, do equilíbrio de vaporização do analito, para determinar a massa que vai ser injetada, que vai ser cromatografada, analisada no seu analito, você tem de termostatizar o meio com alta precisão, alta exatidão. Caso contrário, você vai ter problemas, você vai ter perda de precisão. Então, vamos supor aqui um caso mais ou menos hipotético, não é nem tão hipotético. Isso aqui já é quase um método analítico completo que está sendo escrito aqui. A gente deseja analisar BTEX, benzeno, tolueno, etilbenzeno e chilenos.
que são os dimetilbenzenos, diversos isômeros do dimetilbenzeno em água, né? Isso é uma análise que é feita rotineiramente para monitoramento de qualidade de água potável. O limite máximo tolerado de conjunto dos hidrocarbonetos BETEX, benzeno tolueno e benzeno chilenos, em água potável é 1 micrograma por litro, um ppb. E também é feito para monitorar vazamento em tanques de posto de gasolina, contaminação de lençóis freáticos por gasolina por problemas nos postos de gasolina. A gasolina diesel contém pequenas quantidades de hidrocarbonetos aromáticos, como esses. Eles são relativamente bem solúveis em água, comparados com os N-alcanos, com os demais hidrocarbonetos da gasolina. Então, quando há um vazamento, quando há um problema no tanque dos postos de um posto de gasolina, o lençol freático é contaminado e a pluma de contaminação se espalha pelo lençol freático. Para determinar se há esse vazamento e também a origem desse vazamento, é muito comum coletar amostras de água do lençol freático na região onde se suspeita que tem um vazamento e determinar BETEX, porque eles se solubilizam relativamente fácil na água, alguns microgramas por litro a solubilidade, muito maior que outros hidrocarbonetos. Um mapa de concentração versus posição geográfica da amostragem vai apontar diretamente para a fonte de contaminação. No centro da fonte de contaminação, a concentração vai ser maior. Então, você consegue determinar de onde vem essa contaminação. Então, é quase rotina você fazer esse tipo de análise. Uma das formas mais convenientes é por headspace estático. Por exemplo, você pode pegar uma alíquota de amostra, no caso aqui, né, 10 ml, lacra num frasco com volume maior que 10 ml, no caso 20 ml, aqui no nosso problema, tem um volume de headspace 10 ml, espera atingir o equilíbrio, termostatiza, espera atingir o equilíbrio aí, coleta uma alíquota desse headspace, no caso 0,25 mililitros aqui, 250 microlitros, e cromatografa. Supondo que a gente tenha uma concentração de 10 microgramas por litro de cada um desses analitos, de cada um desses contaminantes. Se eu termostatizo a 20 graus, a massa de benzeno, tolueno, etilbenzeno e chileno contidas aqui nos 250 microlitros varia aqui de 41 até 52 microgramas. Se eu termostatizo a 25, vai de 49 a 60, ou seja, incrementos aqui girando em torno de 20%, 15 a 25% mais ou menos a faixa. Então, aumentou a temperatura, você aumenta a sensibilidade, porque mesmo a concentração de BETEX, mais analito você consegue injetar, menores concentrações você vai enxergar. Porém, olhando esses números com mais cuidado, a gente vê que uma variação de mais ou menos meio grau Celsius na temperatura provoca uma flutuação nas massas injetadas dos analitos para a mesma concentração, portanto das áreas cromatográficas, da ordem aí de 1,5% a 2,1%. Ou seja, se a temperatura de termostatização flutuar mais ou menos meio grau Celsius, que isso aí é aproximadamente a capacidade de um banho termostatizado normal, de um banho termostatizado regular de laboratório, você vai ter já de cara uma imprecisão de 1,5% a 2% na sua análise. Ou seja, você vai ter que termostatizar com muito mais rigidez que isso sua amostra. A precisão, de forma geral, ela depende muito do controle da temperatura. Então, para análise estática de headspace, você tem que ter controle rígido de temperatura. Bom, uma das aplicações mais interessantes da manipulação de headspace estático é para amostras onde você não quer que haja interferência mecânica, onde você quer interferência mecânica mínima, em caso que poderia provocar alterações graves, formação de artefatos e outros problemas. Por exemplo, aqui tem um exemplo, né, bem interessante de aplicação de técnica de headspace em amostras que não devem ser perturbadas, a determinação do perfil de emissão das alquilmetoxipirazinas, as 2-alquil-3-metoxipirazinas, nesses insetos aqui, as joaninhas, né, que foi feita por
isolamento do headspace estático e depois determinação por GC-MS, cromatografia gasosa com detecção espectrométrica de massas. Bom, essas pirazinas são compostos heterocíclicos de nitrogênio, né? Onde você tem um anel aromático com 2 átomos de nitrogênio substituindo os átomos de carbono em posição par aqui, né? Essas são as pirazinas. Pirazinas substituídas, no caso 2-alquil, a gente tem um R aqui e um grupo metóxi. Essas alquil-metoxipirazinas são feromônios para essas espécies aí. Como vocês podem ver pela foto, né, são muito similares anatomicamente, esses três tipos de joaninha, né? Mas cada uma delas tem um comportamento ecológico, tem um nicho ecoquímico bem diferente. Essa aqui é uma que se chama Harmonia axirides, Hippodamia convergens, e essa aqui é a joaninha convencional, a joaninha genérica, mais comum que a gente encontra em jardim, a Coccinella septempunctata, né? Existem várias formas de você distinguir animais, estudos anatômicos, genéticos. Uma das formas é determinar a composição dos metabólitos que eles produzem, no caso aqui metabólitos voláteis, e aqui em específico dessas alquil-metoxipirazinas, que são feromônios, eles servem para comunicação entre indivíduos da mesma espécie, não necessariamente sexual, para atrair o indivíduo do sexo oposto para acasalamento, às vezes para assinalar que o território está ocupado, ou assinalar perigo, tem várias formas, né? No caso, o mais importante aqui é a isopropil 2,3-isopropil-2-metoxipirazina. A Harmonia axirides emite muito mais esse composto do que a Hippodamia, e a última, Coccinella, quase não emite. Como que foi feito isso aí? Eles tomaram 5 insetos, no caso foi feita a análise ex vivo, eles sacrificaram os insetos antes. Esse tipo de análise poderia ser feita em vivo, você lacrava o bichinho vivo lá dentro. No caso, ele foi feito com um inseto sacrificado inteiro, eles não moeram nada, lacraram lá dentro. No frasco de 25 ml, termostatizaram os bichinhos lá por 20 minutos a 90 graus. Isso foi feito automaticamente, coletaram uma alíquota do headspace ao mostrador automático e fizeram GCMS. A escala de tempo dos cromatogramas é diferente, né? Mas eles conseguiram determinar que esse bichinho aqui, ele produzia 27 microgramas da isopropil-metoxipirazina por inseto. Esse aqui uma concentração, uma massa 10 vezes menor e o outro quase nada. Quer dizer, isso é uma forma, eles determinaram que isso é uma forma de você distinguir entre uma e outra espécie. Um biomarcador, é um marcador da identidade da espécie. Isso seria uma forma de análise qualitativa por cromatografia gasosa, mas não qualitativa no sentido de identificar o pico cromatográfico analítico, de identificar a amostra. Isso tem sido muito feito, principalmente o pessoal de botânica, distinguir os diversos quemótipos de uma mesma planta, ou até mesmo diversas espécies da mesma planta. E é um procedimento muito simples, né? Só basta você colocar o bichinho dentro do frasco, não sei porque eles sacrificaram os coitados das joaninhas, coleta o headspace e analisa. Bom, não há muito o que se discutir nas técnicas de headspace estático, não vai muito além disso. Elas têm 2 vantagens enormes, né? Elas são muito, muito simples. Basta você ter frasquinhos apropriados e seringas, outro dispositivo apropriado para coletar o headspace, você já pode usar. E não precisa nenhum instrumental sofisticado ou dedicado. É claro que em amostradores automáticos ela fica muito mais conveniente, mas você não precisa disso. Basta um bom banho termostatizado ou uma estufa com bom controle de temperatura que você está no jogo, você pode usar. Porém, ela tem um monte de limitações. Primeiro, não é uma técnica de pré-concentração, é uma técnica de clean-up, mas não pré-concentração. Por que é uma técnica de clean-up? Para a fase vapor, só vai quem for volátil. Então, isso limita extremamente
o número de espécies que você vai coletar. Interferentes não voláteis não vão ser coletados, não vão passar por seu extrato. Porém, não há pré-concentração. Se a gente analisar bem, para ter pré-concentração, a gente teria que ter uma pressão de vapor muito grande e um volume de headspace muito pequeno. Geralmente é justamente o contrário. A maior, mesmo para analitos voláteis, se a gente colocar os valores das constantes de Henry, temperaturas normais, fizer as contas, mesmo para analitos voláteis, a fração do analito que vai para o headspace é pequena. Técnicas de headspace estático são quase que microtécnicas de extração nativas. Não existem, elas não são exaustivas. Então você acaba tendo uma sensibilidade menor. Bom, para ter resultados reprodutivos, você precisa ter uma estatização muito rigorosa. 0,1 graus Celsius de exatidão e precisão na regular de temperatura, ou melhor que isso, às vezes até centésimos de graus Celsius. E se você for fazer a injeção manual do headspace, você tem que ter uma manipulação muito cuidadosa, não é operacionalmente complicado. Automático aí melhor. Como é uma técnica rápida e simples, para fazer uma análise preliminar, ou em caso quando você não precise de altíssima precisão e exatidão, o caso anterior é típico disso, né? Nada de microgramas por inseto, você está tranquilo, não é nada de que você possa dizer que é traço. Você pode usar ela. Caso contrário, você tem que partir para outras variantes de técnicas de headspace. Alternativas técnicas de headspace estático são as diversas modalidades de amostragem de headspace dinâmico, Dynamic Headspace Sampling, DHS, ou como é conhecido às vezes de forma coloquial, purga e trapeamento, purga armadilhamento, purging trapping. Nessas modalidades, nessas técnicas, você não tem mais equilíbrio, você não depende mais da posição do equilíbrio, você tem uma forma exaustiva de extração. Você tem sensibilidade e detectabilidade muito maior. Porém, você vai depender de sistemas de equipamentos dedicados, não é mais uma técnicas que você pode improvisar, é muito mais cara a implementação delas. Como que isso funciona? Você pega uma alíquota da sua amostra, que pode ser líquida, aquosa, sólida, de qualquer maneira, que contém análitos voláteis que você deseja quantificar e identificar, faz fluir por essa amostra uma corrente de um gás inerte. Nitrogênio é o mais conveniente para a maior parte dos casos, pelo custo e inércia química. Você também pode usar hélio, mas é muito caro. Hidrogênio tem o perigo de explosão, de acidentes do tipo. Ar tem o inconveniente de poder ter oxidação, mas também às vezes é usado. O que há em comum, você tem que passar esse gás inerte pela amostra, fazer fluir pela amostra em contato íntimo. Analitos voláteis vão se vaporizando e saem dissolvidos, saem volatilizados no fluxo de gás inerte que passou pela amostra. A partir daí, você pode fazer duas coisas. Você pode fazer esse fluxo de gás inerte passar por dentro de um tubo com um adsorvente sólido, um trap, uma armadilha. Na verdade, isso aqui seria uma modalidade de SPE, então você combina headspace dinâmico com SPE. Ou então você pode fazer o gás passar por uma armadilha crioscópica, um dedo frio, um cryotrap, um dispositivo qualquer que vai congelando qualquer espécie que não seja o nitrogênio, não seja o hidrogênio, nesse ambiente. Terminada a purga, a gente fala purga porque é uma técnica exaustiva, são técnicas exaustivas, tipicamente. Você, com o fluxo de gás inerte, você vai conseguir remover de forma idealmente completa todos os analitos voláteis da alíquota de amostra que você está aqui. Vai capturar 100% deles ou no tubo sólido do trap ou no criotrap, na armadilha criogênica. Para terminado o processo, você aquece um ou outro de forma enérgica, de forma rápida, os analitos voláteis coletados no adsorvente ou na armadilha criogênica voltam à fase de vapor e podem ser injetados ou num cromatógrafo a gás ou em qualquer outro dispositivo que faça a detecção deles, um espectrômetro de massas, um espectrômetro de emissão ou de absorção atômica. Na técnica de headspace dinâmico, você tem então
um fluxo de gás que coleta continuamente os analíticos voláteis para a interface de coleta, tubo sólido, armadilha crioscópica. Você não tem uma limitação na quantidade extraída pelo equilíbrio amostra-headspace, como tem no headspace estático. A quantidade de analítico isolada numa única operação depende da constante de equilíbrio. Naturalmente, isso vai ser limitado. Então, você vai ter uma sensibilidade analítica muito elevada. É problemático no aspecto que você precisa de equipamento especial, equipamento específico, mas a sensibilidade é máxima quando comparada com outras técnicas para analíticos voláteis. Uma outra característica básica desse tipo de ferramenta é que as técnicas de headspace estático, via de regra, elas operam online com o equipamento de separação eventual, identificação e detecção, cromatógrafo, espectrômetro de massa, espectrômetro de absorção atômica. Pela sua natureza, é muito difícil você operar offline, como SPE, SPME. O sistema de extração por headspace dinâmico, ele é geralmente acoplado diretamente ao cromatógrafo ou espectrômetro. É um negócio mais ou menos óbvio, né? Seria muito complicado trabalhar de outra forma. Aqui tem um esquema, né, de um sistema desses, né, onde você tem amostragem por headspace dinâmico, coleta dos analíticos por adsorção em um trap, em uma armadilha, e desorção térmica, tudo online com um cromatógrafo. Então a gente tem um frasco aqui para amostra, um cartucho, um trap, armadilha, contendo um sólido absorvente finamente pulverizado, né? É similar a um cartucho de SPE, de extração em fase sólida, válvulas multidirecionais que você pode chavear para controlar para onde vai o fluxo de gás em cada etapa, e um cromatógrafo a gás conectado diretamente, que pode ser um espectrômetro de massas standalone, que pode ser um espectrômetro de absorção ou de emissão atômica. Como funcionariam os procedimentos de headspace dinâmico? No caso aqui com coleta adsortiva e online com um sistema analítico. Bom, a gente tem essencialmente duas grandes etapas, a purga e a desorção. Na purga você remove os analíticos voláteis da amostra, coletando-os na interface adsortiva ou crioscópica, no caso aqui que a gente está mostrando uma interface adsortiva, e depois dessorve da interface adsortiva direto para o cromatógrafo. Então, primeiro, né, a gente vai acondicionar um volume adequado da amostra, que pode ser líquida, aquosa, sólida, com analíticos voláteis a determinar aqui no recipiente, e inicia a purga. Então, a gente faz passar um fluxo de gás inerte pela amostra, as válvulas estão ajustadas de modo que esse fluxo de gás inerte entre aqui, seja borbulhado, ou seja aspergido no fundo do frasco de amostra, as bolhas do gás, no caso uma amostra aquosa ou líquida, passam pela amostra, vão arrastando analíticos voláteis. Se for uma amostra sólida, a amostra pode estar dentro de um cartucho, dentro de um cilindro por onde passa o gás. O gás contendo os analíticos voláteis, ele é direcionado aqui para o trap, para a armadilha. Os analíticos voláteis, idealmente, vão sendo integralmente sorvidos no adsorvente que se encontra aqui. E o gás de purga depletado dos analíticos é descartado. Então, a gente tem esse ciclo aqui. Depois de um intervalo de tempo adequado, idealmente, todo o analítico volátil que estava aqui contido foi integralmente coletado aqui na interface adsortiva. Claro que a gente supõe que não vai restar analítico volátil aqui, é algo que talvez se aproxime bem da verdade, se você otimizou tempo, temperatura e fluxo de gás com cuidado, e que 100% do analítico volátil vai ser absorvido aqui, o que nem sempre é verdade. Você precisa otimizar isso muito cuidadosamente. Não, as demandas que existem para SPE são muito parecidas aqui, é uma forma de SPE que está acontecendo nessa armadilha, então você pode ter breakthrough, você pode ter vários problemas e ter perda de analítico. Via de regra, você já dimensionou o seu método, você já testou vazões, temperaturas, capacidade desse trap para ter a coleta integral após um tempo suficiente de purga. Claro que se o tempo não for suficiente, vai sobrar analítico aqui.
Finalizado isso aqui, você já fez toda a purga. Você transferiu integralmente o analito da amostra para o frasco de coleta. A etapa seguinte é a etapa de dessorção. Para a dessorção, as válvulas direcionando o fluxo de gás são chaveadas, de modo a que o gás, ao invés de passar pelo frasco de amostra, que já não tem mais analito, e ser purgado, ele entre diretamente no trap e daí seja direcionado para a porta de injeção do cromatógrafo a gás ou para a porta de introdução de amostra do espectrômetro de massa ou do espectrômetro de absorção ou emissão atômica. E esse trap é aquecido. Esse trap tem que ser aquecido de forma instantânea, de forma muito rápida. Por quê? Se o aquecimento for lento, os analitos vão sendo dessorvidos lentamente e você vai ter problemas em cromatografia gasosa relacionados à injeção lenta, a injeção do analito numa banda larga. Em outras técnicas, a dispersão excessiva do analito no fluxo que está entrando, você vai perder sensibilidade. Então, o ideal é que você aqueça de forma instantânea, você dê uma rampa de aquecimento de às vezes, centenas de graus Celsius por minuto aqui, para que quase imediatamente o trap vá a uma temperatura alta. Com o aumento de temperatura, analitos voláteis absorvidos são dessorvidos, você reverte o processo. E o gás que está passando aqui agora arrasta os analitos que foram dessorvidos termicamente do trap diretamente para dentro do cromatógrafo a gases. Então, você tem uma combinação de volatilização e adsorção, dois processos que ocorrem consecutivamente. Nesse caso aqui, geralmente esses sistemas eles são automáticos, eles são mecanizáveis ou automatizáveis por sua própria natureza. Você programa tudo aqui, coloca a amostra e todo o ciclo de extração, há uma pré-concentração, porque você pode operar litros, já foram descritos métodos onde você usava 100 litros de amostra aquosa aqui. Todo o analito volátil contido nessa alíquota vai, em tese, ser cromatografado, ou seja, você tem um efeito de pré-concentração inato essa técnica. Você tem altíssima sensibilidade e é algo automatizado e mecanizado. O grande problema, né, é que ela demanda equipamentos próprios. E geralmente os cromatógrafos, espectrógrafos, espectrômetros, aos quais esses sistemas de purga e tratamento são acoplados, viram equipamentos dedicados. Aquele cromatógrafo, aquele espectrômetro, ele não pode ser mais usado para outro tipo de análise enquanto o módulo de purga e tratamento estiver instalado, ou seja, geralmente demanda você desmontar todo o sistema para fazer outro tipo de uso do cromatógrafo do espectrômetro. Então você tem um custo operacional e um custo de instalação que pode ser elevado desse tipo de coisa. Essa foto aqui mostra um desses sistemas, já é um sistema antigo, né? Instalado num velho Varian 3400, um cromatógrafo a gás, que foi por muito tempo um sistema quase padrão em muitos laboratórios, né? Então o módulo de controle está aqui, o painel de programação, onde você programa as válvulas, e todo aquele arranjo que a gente mostrou está aqui, né? A amostra vai aqui dentro, aqui tem o trap, está tudo aqui dentro. Então, isso aqui é controle de vazão. Então, você conecta esse sistema no seu cromatógrafo, no seu espectrômetro, e vira um equipamento dedicado. Se, por um lado, você tem alta sensibilidade, você tem uma facilidade operacional muito grande depois que você otimizou o método, por outro, você tem necessidade de um dispêndio financeiro elevado para implementação e um dispêndio alto de manutenção, no sentido que você acaba tendo que ter equipamentos dedicados. Se você tem 2 cromatógrafos, um deles só vai operar assim. Bom, quando a gente vai otimizar, desenvolver um método com manipulação de headspace dinâmico e coleta adsortiva e desorção térmica, tem algumas variáveis, como todo o procedimento que a gente mostrou agora, que a gente tem que otimizar, que a gente tem que estudar. Quanta amostra a gente vai processar, as temperaturas de purga e desorção, a temperatura que a gente vai deixar a amostra, a temperatura que vai ter que ser colocada no cartucho para fazer a desorção, qual a vazão do gás de purga, qual o tempo que o gás vai ter que passar lá e, importante, que tipo de trap a gente vai usar, que material que a gente vai pôr lá dentro, né? A gente vai ter que considerar que tipo de analito tem lá, a concentração, a matriz da amostra, se é líquida, sólida, aquosa,
sensibilidade do instrumento analítico, qual a precisão que a gente precisa, quantas amostras a gente vai ter que processar num ciclo de trabalho. Então, um método pode ser mais demorado se tiverem menos amostras a processar, mas se for um método de rotina, pode ter que ter uma demanda de velocidade e a gente sacrifica um pouco a sensibilidade e detectabilidade. Então, tem vários fatores a considerar. A gente vai discutir brevemente esses fatores para esse tipo de método. Bom, um fator a considerar é que tipo de frasco para amostra a gente vai usar. Os fabricantes desses sistemas de DHS geralmente têm nos seus catálogos diversas configurações, diversos tipos de frascos que são intercambiáveis. Você pode ter vários no seu estoque, no seu almoxarifado e usar cada um for adequado para determinada amostra, né? Obviamente, quanto maior o volume de amostra contida, maior vai ser a sensibilidade, maior vai ser a detectabilidade. É claro que vai ter um limite, que volumes excessivos de amostra vão implicar em tempos grandes de purga e, eventualmente, podem ocorrer transferência incompleta de analito. Esses frascos têm que ter uma capacidade adequada para o volume de amostras que tem que usar, proporcionar um bom contato da amostra com o material de purga e, óbvio, ser inerte, né? Então, isso aqui é um frasco simples, né, para amostra aquosa, né? Amostras líquidas, aquosas ou mesmo sólidas, né? Uma ampola de vidro. É interessante você já ver, você vê o que está acontecendo. Embaixo você tem um disco de vidro poroso ou metal poroso, um disco sinterizado, geralmente um disco do mesmo material que é usado para fazer os cadinhos filtrantes, funil de Gucci. Uma porta para introduzir a amostra, entrada e saída de gás. Então você introduz sua amostra aquosa, ela não escapa por aqui porque esse vidro sinterizado, a porosidade dele é muito fina. Pressuriza aqui com gás inerte, bolinhas, microbolhas do seu gás começam a percolar a amostra, arrasta o analítico e vai para cá. E existem sistemas mais sofisticados, por exemplo, para você amostrar o headspace, na verdade emissão, nem se fala direito, não é nem correto falar de headspace, mas falar de emissão de voláteis de vegetais vivos, animais vivos, meios de cultura, micro-organismos vivos, né? Então, por exemplo, para vegetais vivos você tem que ter campânulas de vidro seláveis, né? Onde você pode colocar a espécime vegetal dentro. Geralmente, isso aqui é uma simplificação, geralmente você coloca isso aqui, tem que estar isolado, o vaso, né? A terra onde está esse vegetal tem que estar isolada do fluxo de gás, de preferência, né? E aí você faz a purga aqui. Então, esse é um tipo, existem para animais, para insetos, aquele método que ele mostrou para as joaninhas podia ser feito aqui sem sacrificar os insetos. É muito comum isso para fazer análise de feromônios, por exemplo, comunicação de animais. Tem algumas particularidades que não são óbvias, por exemplo, a planta, ela fica estressada quando ela está dentro de um frasco desses, o metabolismo dela muda, então tem que ser feito rápido essa operação, você pode deixar a planta lá dentro, você não pode mais passar nitrogênio puramente, você tem que passar ar, porque senão você mata a planta ou o bicho que está aqui dentro. Então tem algumas particularidades desse tipo de aplicação, mas isso aqui pode ser usado para medir emissividade, para a emissão de voláteis por organismos vivos, por animais, por plantas e micro-organismos. Outro aspecto importante que a gente tem que considerar é o material que a gente vai usar no trap, se a gente vai usar armadilhamento adsortivo, não crioscópico, né? Geralmente são usados adsorventes, é muito difícil, muito raro usar solventes poliméricos, que coletam por partição. Geralmente é adsorção, porque são espécies voláteis. Essas espécies voláteis têm solubilidades muito baixas em polímeros, em solventes de modo geral. Então, para elas serem removidas do fluxo de gás, você precisa de adsorventes, onde os sítios ativos vão capturar de forma mais efetiva essas moléculas. Por interação de dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo induzido, você vai ter uma absorção muito mais efetiva, uma sorção muito mais efetiva, né, para as espécies voláteis. Existem adsorventes inorgânicos, carvão ativos, diversos carvão ativo e carvão ativo grafitizado são muito usados, sílica também é muito usada. A grande vantagem desses adsorventes, né, carbono, silício, é a limitação à temperatura. Você pode aquecer eles até as temperaturas acima de 400 graus sem problema. Lembre que a desorção aqui
é térmica. Você vai ter que aquecer aquela armadilha, aquele trap, para absorver seu analito. Então, materiais que tenham problemas de decomposição térmica podem causar inconvenientes, causar problemas. Adsorventes orgânicos, né, polímeros adsorventes, também são usados, né, mas eles têm a limitação da temperatura máxima de uso. Né? Então, eles costumam jogar um pouco de impureza de artefatos, né, no seu extrato. Artefato é qualquer espécie que não estava na sua amostra que vai para o seu extrato, contaminante, no jargão de química analítica. Eles jogam esses artefatos, por exemplo, é comum você aquecer isso aí, ele decompõe de forma muito restrita, mas se decompõe e você consegue detectar esses produtos de decomposição. Os materiais mais comuns são os diversos tipos de cromossorbe, que a gente já falou, né, na parte de SPE, que são copolímeros de estireno, divinilbenzeno. Porapac é um copolímero etilvinilbenzeno, divinilbenzeno, estireno, acrilonitrilo, divinilbenzeno, um pouco mais polar, né, etilvinilbenzeno, divinilbenzeno. Eles são especialmente adequados para moléculas um pouco maiores, para analitos orgânicos e alquílicos um pouco maiores, ao contrário dos carvões da sílica, que coletam tudo, especialmente moléculas pequenas que não se sorvem aqui. E Tenax, que é polióxido de 2,6-paradifenileno, foi um sorvente desenvolvido especialmente para purga e trapeamento. Ele tem uma estabilidade térmica muito alta. Como a gente seleciona esses materiais? É empírico, não tem como prever. De forma geral, carvões e sílicas, eles vão ser mais adequados para moléculas muito pequenas. Esses sorventes orgânicos aqui não vão coletar essas moléculas, mas em compensação vão ser mais eficientes para moléculas maiores. Consulta a literatura nesse caso é algo que é imprescindível. A geometria desses traps é uma geometria bem simples, né? O tipo de trap de armadilha mais usado são simplesmente tubos de aço ou de um material inerte, rígido, adequado. Aço é mais adequado porque ele é relativamente inerte, ele pode ser aquecido sem problemas, é facilmente aquecido, rapidamente aquecido e tem uma resistência mecânica elevada. Você acondiciona o seu adsorvente aqui nesse tubo, encapsula ele entre dois discos de material poroso, de aço sinterizado, duas fritas, né? Dois disquinhos de aço sinterizado, que é aço poroso. Isso é feito pegando pó de aço, limalha de aço, prensando com calor, você forma uma lâmina sólida com poros, né? Então isso aqui é preso aqui, às vezes até soldado. Isso aqui tem roscas para você parafusar com porca, com anilha na sua linha de gases e instalar lá. Um negócio interessante é que é muito comum que você use traps com 2 ou mais adsorventes com características diferentes, porque aí você tem um trap que vai conseguir coletar uma gama muito grande de analitos. Você vai conseguir usar o mesmo trap para análise de várias espécies, ou então fazer análises tipo screening, né, para descobrir o que tem na sua amostra. Não tem noção, você faz esse tipo de trap. Por exemplo, esse trap que nós estamos mostrando aqui é um trap padrão. Esse foi descrito no método EPA 601, método padrão da Environmental Protection Agency, para análise de halogenados purgáveis, né? É muito comum esse jargão, compostos purgáveis, halogenados purgáveis. São halogenados voláteis que podem ser analisados por técnicas de headspace estática ou dinâmica. Eles podem ser removidos por fluxos de gás inertes da amostra. Então, o método padrão da EPA para analisar compostos voláteis orgânicos, contaminantes voláteis orgânicos em águas e outras amostras similares para a finalidade ambiental, são quase todos eles baseados em purga e trapeamento crioscópico, purga e trapeamento por fibras de SPME. No caso, o método EPA 601 é um dos mais antigos, é o mais usado. Nesse método, eles já descrevem como tem que ser um trap
para fazer análise disso aí. Qual o trap usado? Esse trap usa, na verdade, né, 4 adsorventes no trap. Tem 4 camadas de adsorvente. Então, ele é um tubo de aço, né, com aqui 23 centímetros de comprimento total, né, aproximadamente, né, 10 polegadas, um pouco menos que 10 polegadas. Ele tem dois plugs de lã de vidro silanizada nas pontas. A lã de vidro que foi tratada com agentes silanizantes, né? A lã de vidro ela é muito ativa quimicamente, ela absorve muito, é vidro, né? Então tem muitos grupos de hidroxila, muitos átomos de oxigênio com elétrons disponíveis. Então você tratou com trimetilclorocilano. Todos esses grupos ativos foram convertidos em grupos trimetilsilano e eles ficam inertes quimicamente. Então, lã de vidro silanizado é um material que é fácil de comprar. Todos os fornecedores de insumos para laboratório, para cromatografia e espectrometria, tem lã de vidro silanizada disponível. Então, ele tem 3 camadas. Uma primeira camada que o fluxo de gás vai nessa direção, né? Então, a primeira camada é de OV1, que é uma polidimetilsiloxano sobre cromossorbe. Isso aqui é um material de recheio para cromatografia gasosa com coluna empacotada. É uma fase estacionária líquida para cromatografia gasosa. Cromossorbe é uma sílica fóssil, né? Então, tem uma pequena camada desse OV1, de polidimetilsiloxano, que vai sorver moléculas mais pesadas, né? Então, o fluxo de gás entra aqui. Esse sorvente líquido, né? Na verdade, um sorvente líquido, desmobilizar na superfície do cromoforme, essa camada, vai sorver as moléculas mais pesadas, que seriam bem sorvidas nos outros. Aí a gente tem uma camada de Tenax, que vai sorver analitos orgânicos de molécula maior, os analitos com moléculas menores não vão ser sorvidos. Sílica gel 15, que vai reter moléculas menores, moderadamente polares. E, por fim, carvão ativo. No caso, carvão ativo de coco. É um material com uma adsortividade muito alta, e especificamente carvão ativo feito de casca de coco. Ele tem uma porosidade muito regular, muito controlada, que vai reter moléculas pequenas que não pararam aqui. Por que essa ordem aqui específica? Porque você não faz tudo de carvão ativo, já que ele é o mais efetivo. Porque ele iria saturar facilmente. Ele tem um número limitado. Carvão e sílica são adsorventes, a capacidade de absorção depende do número de sítios ativos. Moléculas mais pesadas também seriam absorvidas nele, mas iriam bloquear o sítio ativo para absorver as moléculas menores. Então, o extrato purgado aqui com moléculas grandes, pequenas, polares, apolares, primeiro passa por OV1 e Tenax, então as moléculas maiores são capturadas aqui, elas não vão saturar a sílica e o carvão. As moléculas menores, que não seriam capturadas aqui, acabam tendo sítios disponíveis para serem absorvidos aqui. Então você consegue, no mesmo trap, capturar desde moléculas grandes, pouco polares, a moléculas pequenas, que não seriam absorvidas nos outros absorventes. Esse trap tem que ser feito em tubo de aço inox, aqui estão as dimensões dele já exatamente. No caso, o aquecimento dele é feito um fiozinho de níquel cromo, a resistência elétrica de chuveiro, de quase todos de secador de cabelo, é feito com fios de liga níquel cromo, né, que ela é muito resistente à oxidação e tem uma boa resistência elétrica. Então, aqui tem uma fonte de corrente, então o pessoal enrola o fio de níquel cromo, uma espiral simples em cima, uma espiral dupla embaixo, para aquecer mais a zona onde tem os absorventes, né? E um termopar que controla a temperatura, né? Para controlar, é claro, o aquecimento. Então, uma fonte de corrente aqui, então isso aqui é conectado no sistema de politratamento. Quando vai fazer a desorção, é acionada a corrente elétrica aqui, o trap é aquecido rapidamente, até chegar na temperatura determinada no software lá, que é controlado por esse termopar, e desorve o material que foi absorvido. A temperatura um pouquinho maior aqui, porque a absorção é mais forte nesses absorventes. Então é muito comum, esse é um trap padrão. É muito comum você usar
traps, usar armadilhas similares para uma série de outras aplicações. Você nem sempre usa só um sorvete, você usa vários sorvetes e ordena eles, faz com que aqueles com maior capacidade estejam no final do trap, para que eles estejam disponíveis para capturar moléculas que os sorventes menos capazes que estão no início não capturariam. Esses sorventes no início vão capturar as moléculas pesadas, vão coletar as moléculas pesadas para evitar que se saturem os adsorventes mais fortes e eventualmente deixe passar moléculas pequenas. Bom, seja com coleta adsortiva, seja com coleta crioscópica, né, que não vai nem tratar aqui, que é muito menos usada, né, existe um problema à etapa de desorção. Em cromatografia gasosa e também nas outras técnicas, o ideal é que a desorção térmica seja instantânea. Então você aqueça o trap e imediatamente os analíticos dessorvam, vão para o fluxo de gás e entrem no seu cromatógrafo. Se a cinética de desorção térmica for lenta, a banda inicial de amostra que entra no cromatógrafo, ou no espectrógrafo, ou no sistema de espectrometria de massas é muito larga. O analítico coletado sai dissolvido num fluxo relativamente demorado de gás. E é muito difícil, pelo menos num trap macro, num microtrap talvez, mas num trap de dimensões como que a gente mostrou no slide anterior, é muito difícil que o aquecimento seja exatamente imediato, né? Você vai aquecer o exterior do trap, o tubo, imediatamente. Só que para a temperatura nas camadas mais internas do adsorvente chegar no valor que você quer, vai demorar alguns minutos. Então a desorção sempre não vai ser relativamente lenta. Então é quase mandatório que esses sistemas de purga e trapeamento tenham, antes da entrada dos analíticos no sistema de detecção, dispositivos para fazer a chamada focalização crioscópica, o tal do cryofocusing, para que o material que saiu lentamente da absorção não entre lentamente também no cromatógrafo ou no espectrógrafo. Então, como isso funciona? No caso do cromatógrafo, né, nos outros sistemas é similar, a gente tem aqui o trap, né, onde foram coletados os analíticos. É feito o aquecimento, os analíticos vão sendo dissolvidos de forma mais lenta do que a gente queria, só que antes deles ingressarem na coluna cromatográfica no interior do forno, a gente tem a armadilha térmica. Então, essa armadilha térmica é um pedaço da coluna cromatográfica que foi puxado aqui para fora do forno, né, que foi colocado para fora do forno, a ponta dela. Ela fica dentro de um recipiente que pode ser resfriado com nitrogênio líquido. Então, a pontinha da coluna ela é resfriada com nitrogênio líquido. Então, o que acontece? Os analíticos dessorvidos aqui vão sendo dessorvidos e vão sendo capturados, congelados aqui na ponta da coluna, resfriada com nitrogênio líquido. Terminou a desorção, notem que essa coluna, ela geralmente, em volta dela, se enrola um fio de níquel cromo, ou então outro dispositivo tem a resistência térmica para aquecimento rápido. Terminou a desorção, a gente corta o nitrogênio líquido e dá um pulso de aquecimento ultra rápido aqui nessa ponta da coluna, com passagem de corrente elétrica elevada nessa resistência. Como a coluna cromatográfica ela é fininha, ela é um capilar, né? O aquecimento rápido aqui é imediato. Os analíticos retidos vão de uma vez para a coluna, como se eles fossem injetados. Então a gente faz a chamada focalização térmica. Qual que é o problema disso aí? O problema é que isso aí é mais uma complicação. Você vai precisar de nitrogênio líquido ou de CO2 líquido, o mais comum é nitrogênio, às vezes você usa CO2, e de um outro dispositivo no seu cromatógrafo, que aí realmente fica dedicado. Para outros equipamentos, espectrógrafos, espectrômetros, você tem estratégias similares o analítico dissolvido, ele é focalizado crioscopicamente, depois aquecido por aquecimento imediato, ele é jogado na coluna. Bom, então por que não se coletou diretamente o material da amostra aqui? Às vezes isso é feito, mas tem um grande inconveniente. A maior parte das amostras, mesmo amostras que não são aquosas, vão ter um certo teor de umidade. A água, ela vai ser volatilizada também.
naqueles adsorventes que a gente usou, a quantidade de água coletada geralmente é muito pequena. Se a gente, então no caso, a maior parte da água volatilizada vai embora. Se a gente conecta a amostra diretamente aqui, vai ter grande passagem de vapor d'água aqui que vai ser coletado, vai ser congelado aqui e vai entupir a coluna cromatográfica. Mesmo nesse caso, né, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a quantidade de água que ficou presa aqui é suficiente para entupir a coluna, né, para congelar e entupir. Então, muitas vezes a gente tem que usar traps criogênicos, traps adsortivos que sejam de material hidrofóbico. Bom, para encerrar, né, as diversas modalidades de headspace dinâmico, elas têm um monte de vantagens. Elas estão, né, entre as modalidades de maior sensibilidade e detectabilidade, pelo menos para analitos com pressão de vapor moderada. Né? São intrinsecamente automatizáveis, são robustas, quer dizer, são exaustivas. A técnica exaustiva tende a ser robusta, se variou o parâmetro, você não tem incerteza. Problema, né? Você precisa de equipamento comercial de alto custo, seu cromatógrafo, espectrógrafo fica dedicado, você modifica ele, né? E quando tem amostras biológicas aquosas, né? Você pode jogar muita umidade no sistema e vai entupir coluna, vai entupir quando você usa criofocos. E umidade para qualquer sistema espectrométrico ou cromatográfico é um negócio complicado. Geralmente são os melhores para análises voláteis e semivoláteis, de todas as técnicas que a gente falou, mas não são os mais simples. Muito bem, a gente encerra aqui a discussão sobre as técnicas de headspace e também sobre técnicas para analitos orgânicos e moleculares. A aula que vem a gente vai falar brevemente sobre as técnicas para análise elementar, que são um pouco mais simples, não são tão complexas quanto as para analitos moleculares, elas têm suas particularidades, suas dificuldades, e aí a gente encerra as nossas aulas online. Então, por hoje é só. Semana que vem a gente continua.